Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma noite estamos aqui para nós nos deleitarmos na palavra do Senhor, meditarmos, refletirmos, para que ela possa transformar a nossa vida. Nós acreditamos que a palavra é o principal agente de transformação da vida do ser humano. Eu creio, eu acredito nisso. Eu acredito que não há como a palavra que é viva e eficaz, não existe. E nós vamos trabalhar hoje no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 21. E eu quero que você possa prestar bem atenção, abrir a sua Bíblia ou o seu celular, para que a palavra seja lida, explicada, entendida e aplicada, para a nossa vida. Eu quero orar agradecendo a Deus por essa mais rica oportunidade. Amado Deus, eu quero, Pai, mais uma noite na Tua presença, mais uma noite debaixo da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Nós meditamos na Tua palavra hoje à noite. Nós, meu Deus, convidamos, Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, para que possa nos iluminar. Nós convidamos, damos vazão nesta noite em nosso coração, para que o Teu Espírito possa agir através da minha pessoa, para transmitir a Tua voz, que essas letras que estão aqui nesse livro não se trata apenas de um livro, mas se trata da Sua voz, da Sua santa palavra.
Então, meu Deus, que ela possa ser ministrada com todo zelo, com todo cuidado, para que o Senhor possa sair, meu Deus, satisfeito e assim aplicar a tua obra, fazer a tua obra nos corações que estão sedentos, em nome de Jesus. Aos ouvintes, a tua igreja que escuta nesta noite, eu também te peço por ela, para que o Senhor cuide dela. Te peço, meu Deus, para que os irmãos, em nome de Jesus, abram seus corações e suas mentes para o entendimento e aplicação e materialização da sua palavra em suas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor faça essa obra também. Amém. Amém, amados. Nós estamos aqui no capítulo 8, a partir do verso 21, do Evangelho de João. Evangelho segundo o apóstolo João. Diz assim: de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Ficamos aqui. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Graças a Deus, né? O desejo de meu coração é que esta noite muitos possam crer nele. Não na minha palavra, porque a palavra não é minha, eu não digo também. Assim como Jesus eu faço. Eu procuro o máximo como ser humano dentro da minha limitação, falar o que ouço, falar o que leio, né? No caso aqui. Então, Jesus, ele, dentro do nosso mundo, né? Você percebe que Jesus, ele é a pessoa mais famosa desse mundo. Não há uma pessoa mais famosa nesse mundo do que Jesus. Embora que ele seja uma pessoa também, ao mesmo tempo, mais controversa. Porque controversa porque ele se tornou a pessoa mais compreendida e ao mesmo tempo mais incompreendida. Grande parte do mundo o compreende, mas outra parte do mundo, a grande maioria, não o compreende. Então, esse Jesus, ele é uma figura totalmente controversa para as nossas mentes, para o coração, para o mundo, né? Para a existência aqui. E aí, interessante que, para aqueles que discernem a figura de Jesus, Jesus, ele deixa de ser um mistério e passa a ser luz, né? Para aqueles que não discernem, ele é apenas um mistério. Mas para aqueles que discernem, que o discernem, Jesus, ele passa a ser luz.
E é sobre esse tema que eu quero conversar com você hoje, baseado no texto que nós lemos. Jesus, mistério ou luz? Para você, Jesus é um mistério, é um desconhecido, ou é aquele que iluminou a sua alma para a vida? Ou é aquele que fez você entender sobre a eternidade? Não é? O caso aqui é que Jesus se encontra num diálogo com pessoas que ainda não discerniam, tinham uma dificuldade de discernir quem era Jesus realmente e a sua missão e autoridade, né? A sua missão, a sua autoridade como filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Esse povo não reconhecia em seus corações, esse povo havia se travado ali no seu coração a respeito da pessoa de Jesus. E interessante que Jesus ele faz uma declaração aqui, algumas declarações nesse texto, baseado aqui mostrando quem ele é realmente, né? Ele primeiro começa com uma provocação, porque ele diz, doutra feita falou Jesus dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então isso já deixou um ponto de interrogação na mente dos seus ouvintes. Já foi assim uma provocação, no sentido de provocar, de martelar as suas mentes para lhes ensinar e lhes mostrar quem ele era, a respeito da sua autoridade e a respeito da sua missão. Mas aí, ele diz aqui no verso 3, ele se revela como sendo aquele que é lá de cima. Porque ele diz no verso 23, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, né? Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Então Jesus ele já se revela aqui dizendo que ele é um ser eterno. Ele é um ser que já existia antes dele estar aqui na terra. Assim como João Batista que compreendia e que discernia, que disse, aí vem aquele que já existia antes de mim, que tem a primazia. Não é? Então, Jesus, ele é o verbo eterno de Deus. É a palavra eterna de Deus. Ele se apresenta aqui como sendo aquele que não tem fim. O alfa e o ômega, como ele diz lá em Apocalipse. É o começo e o fim. Não é? Ele não tem cronologicamente um começo e um fim. Então ele veio lá de cima, estava aqui embaixo, mas que iria voltar. Por isso que ele diz que me procurareis, mas iam perecer porque eles não iriam mais achar. Porque ele iria ser assunto ao alto. Ser erguido na cruz e ser assunto ao alto. Ia subir para junto do Pai. E segundo, é que ele se revela no verso 24, ele diz, por isso eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, olha só o eu sou aqui como está escrito em letras maiúsculas. Você percebe? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, quando ele diz eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. Porque o nome de Deus, como Moisés lá junto à sarça ardente, ele pergunta, quem és tu? Aí a manifestação lá, a teofania, ele diz, eu sou o que sou. Eu sou. Yahvé. Eu sou o que sou. Ou seja, Deus ele não existe, Deus é. Ele é um ser que não cabe dentro da nossa existência.
Ele é um ser que está além da existência. Ele é diferente de existir simplesmente. Porque o que existe é justamente esse cosmo aqui. Mas Deus, ele está além do nosso cosmo, da nossa existência. E Jesus também está nesse campo. Ele estava dentro da existência, mas a essência dele é eterna. Eu sou. E aí essa linguagem, para nós é nova, mas para os judeus, a quem ele estava proferindo essa mensagem, esse diálogo, era familiar para eles, porque Deus, no Antigo Testamento, o qual era justamente a Bíblia que eles liam, se falava do Deus que eu sou. E por isso que quando o sumo sacerdote Anás, Caifás, perguntam: és tu o Messias? E Jesus, ele diz: eu sou. Quando Jesus diz: eu sou, aí o sacerdote escandalizadamente rasga suas vestes, como sinal de indignação, e dizendo aquilo, blasfemou contra Deus pelo fato de se dizer ser o próprio Deus. Então, aquele sacerdote não admitia um ser humano, uma forma de um ser humano ser Deus. Mas Jesus, ele afirma aqui: enquanto não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Demonstrando também que é necessário ter a fé. Crer nele. Enquanto não crer que ele é, cada ser humano perecerá nos seus pecados. Veja, olha só a importância que é Jesus nessa terra. Mesmo sendo um ser incompreendido, olha só a importância, absolutamente importante para o ser humano. Essencial a vida, ela caminha cronologicamente em antes de Cristo e depois de Cristo. O Cristo, ele é o divisor de águas da vida de qualquer ser humano, embora os seres humanos não admitam muitos deles. Terceiro, revelação que Jesus faz é no verso 28, que ele diz: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, de novo, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui ele se manifesta como sendo o Filho do Homem que seria levantado, que seria reerguido na cruz, mas que seria ressurreto e assunto ao céu, que subiria ao céu. Porque ele diz: quando levantardes, quem era que iria levantar o Filho do Homem? Quem era? Eles próprios, os judeus. Jesus está proferindo aqui uma profecia que iria se cumprir, que os próprios judeus iriam entregar o próprio Cristo aos romanos para ser crucificado. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Por quê? Porque ali, quando Jesus cumprisse a obra da cruz, ele cumpriria mais de 90 profecias do Antigo Testamento, o qual também era a Bíblia que esses judeus conheciam. E muitos saberiam, como disse aquele lá ao pé da cruz, certamente ele era o Filho de Deus. Olha, esse discerniu. Esse que estava ao pé da cruz discerniu. Porque quem crucificou Jesus? Os judeus. Quem disse, crucifica-o? Foram os judeus. Pôncio Pilatos lavou suas mãos e disse: o que fareis então a esse Jesus? Então os judeus disseram: crucificam. Então Jesus sabia que era eles que iriam entregar. E então sabereis que eu sou. E quarta revelação é que no verso 29 é que Jesus, ele fazia sempre o que agradava ao Pai. Por que essa revelação tem a ver com a revelação de dizer que ele é Deus? Veja só. E aquele a quem me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Porque é o seguinte, porque não há um ser humano na terra
que faça sempre o que agrada a Deus. Não existe. Não existe. E Jesus dizendo isso, eu faço sempre o que lhe agrada, ele estava dizendo que era o próprio Deus, o Filho de Deus. Porque ele iria ser obediente até a morte. Porque ele iria transpassar todas as tentações que sofreria. Porque em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele viveu tudo que nós vivemos. Mas em tudo, a Bíblia diz que ele agradou ao Pai. O único ser humano, como ser humano, né? Porque ele era humano e Deus, que agradou o Pai em tudo. Então, ele estava aqui dizendo simplesmente, eu sou o Filho de Deus. Né? Dessa forma era a forma, porque o Pai estava com ele. Não deixou de modo nenhum, né? E tudo que ele fazia vinha do Pai. Era como se houvesse ali uma ligação, um cordão umbilical, sabe? Não se trata aqui de uma, como é que chama aquele, cartografia, né? Daquela, né, em que não se trata disso, mas se trata de uma ligação íntima e perfeita, porque em essência eram três pessoas na mesma divindade. Então era simplesmente o Filho na condição de humano, mas que ligado ao Pai de forma íntima, de forma plena e perfeita. Não é? E é muito bem explicado isso para os judeus. E depois de explicado, diz aqui no verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido... Aliás, no verso 30, disse essas coisas. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Né? Então, mesmo assim, a gente vê que diz muitos, mas não todos. Né? Muitos creram, mas não todos. Agora, existia essa incompreensão por parte dos judeus. O que é que eles fizeram? Primeiro que eles, aqui no verso 21 e 22, eles não compreenderam o que Jesus falava. Eles pensavam que Jesus estava querendo se suicidar. Quando Jesus ele diz assim, vou retirar-me e vós me procurareis. Aí no 22 ele diz, então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque dizia, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então eles entenderam que Jesus iria sair ali da presença deles, geograficamente, e iria se matar, e aí ele não viria mais, e aí eles iriam procurar, não ia vir. Eles estavam vendo a coisa no campo terreno, mas Jesus estava dizendo no campo da eternidade, transferindo essa mensagem para o campo da eternidade. Entendeu? E aí, segundo aqui, eles também não compreenderam, aqui no verso 28, que Jesus ele falava, o que Jesus falava vinha do Pai. Eles não compreenderam. No verso 27. Eles, porém, não atinaram que eles falava do Pai. Aí disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, Jesus está dizendo aqui que a mensagem que ele está proferindo não vem dele, vem do Pai. E aí eu queria abrir um parêntese aqui para você que é mensageiro da palavra, para você que é pregador, para você que ensina a palavra, que é um mestre. Que esta palavra, ela jamais poderá vir de você. A palavra que deve ser proferida é a palavra vinda do Pai.
Agora também não se trata também dessa emanação que vem do alto, recebendo do Espírito e tal, não sei o que, não. É você ser sensível à voz do Espírito, sim. Mas para quê? O Espírito ele lhe capacita, mas para que você compreenda de forma perfeita o que está escrito. Porque aqui Jesus ele tinha uma comunhão perfeita, mas nós precisamos de algo que está escrito para ensinar. Então, não é a sua palavra, é a palavra que vem do Pai. E a gente percebe que hoje, nos dias de hoje, nós estamos infestados de pregadores que proclamam simplesmente a sua palavra, o seu próprio evangelho. O evangelho seus próprios. E isso é muito perigoso, precisa se abrir os olhos a isso. O próprio pregador precisa ter esse senso crítico. Por isso há muitos erros bíblicos, por isso que a igreja muitas vezes ela anda manca, por causa disso, porque a palavra que se está proferindo não é a palavra que vem do Pai, mas é uma palavra interpretada erroneamente segundo a vontade do seu coração, segundo o intento do seu coração. Uma exegese que é feita, né? E não a exegese. Exegese é aquilo que você coloca dentro. E exegese é aquilo que você extrai de dentro. Então muitos fazem isso. Implanta na palavra, em vez de retirar dela. A palavra está aqui para ser retirada, para nos alimentar e nos transmitir aquilo que o Pai fala. E aí, aquilo que o Pai ensina, a gente fala. Transmite ao mundo. Transmitir ao mundo aquilo que vem do Pai. É ouvir do Pai, interpretar, entender direitinho e falar ao mundo aquilo que vem dele. Né? Agora, por que esses judeus eles não compreenderam? Alguns vieram compreender depois. Né? Primeiro porque pessoas escravas do seu próprio pecado, não conseguem compreender o que vem de Deus. Pessoas que são daqui da terra, que têm a mente centrada nesse mundo, ela está destituída da sua glória. E não consegue, porque foi-se posto como se fosse um véu, umas escamas espirituais nos olhos, para que não compreendam essa palavra. Eu quero perguntar para você compreende a palavra quando lê? Ou você talvez já tentou ler essa palavra, mas não compreende? Sabe por quê? Eu queria explicar por quê. É porque você precisa da ajuda, do auxílio do Espírito Santo que deveria estar habitando em você. Enquanto o Espírito Santo não habitar em você, depois de você crer, enquanto você não crê, e aí em que o Espírito Santo venha habitar em você, você não será capaz de compreender essa palavra. Então, o problema é porque os que são de baixo são pessoas que possuem um teto sobre sua cabeça, ou seja, sua mente, o seu pensamento, as suas ideias não ultrapassam o teto que está acima da sua cabeça. A mente delas é uma mente centrada apenas nas coisas que são aqui de baixo. E elas não têm vitórias na vida, elas não têm um sentido na vida, elas não encontram um sentido para essa existência, enquanto elas não se abrirem, tiveram abertura para Deus, se renderem. E aí vai expandir a mente, vai ultrapassar, vai arrancar o teto, vamos dizer assim, vai arrancar esse teto que está sobre a cabeça, e aí a mentalidade será expandida para a eternidade, além do teto. Né? Então, pessoas que não compreendem são pessoas que procurarão o Messias e não acharão. Aqui no texto, no verso 21, ele diz: vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados, no vosso pecado.
Um dia você poderá procurar e não vai achar, porque vai ser tarde demais. Tudo tem seu tempo sobre a terra. E há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Mas o sábio, ele sabe o tempo correto. Então, esse é o tempo de salvação. Esse é o tempo de procurar, de ir em busca do seu Messias, do seu Salvador e encontrar. Porque eles buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E serei achado de vós, diz o Senhor. Mostrar-te-ei grandes coisas e ocultas que ainda não conheces, que ainda não sabes. Passareis a orar a mim e eu te responderei, diz o Senhor. Né? Qual é a tua dificuldade? O que é que você está procurando para saciar a existência da sua vida, para tirar esse vazio que existe na sua vida? Quem é que você busca? Um dia me procurareis, e aí vós mesmos perecereis em vosso pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A promessa é essa. Mas ele diz que me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Enquanto você não achar, enquanto você não crê, porque o texto ele diz aqui, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A única condição é você crer que ele é o Messias, o seu Salvador pessoal, o Salvador da sua vida, aquele que irá limpar o seu pecado, aquele que tirará você dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, dos laços da morte espiritual. Então, aqueles que perecerão, são aqueles que jamais poderão ir aonde Jesus está. Porque ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. É muito triste, amado irmão, amado querida pessoa que está aqui me ouvindo. Para onde você vai? Porque muitos não podereis ir aonde ele está, porque ele já foi. Aqui, quando ele disse, ele ainda ia. Mas no dia de hoje, nesta data que se encontra hoje, ele já está lá. Mas ele está esperando por você. Ele está esperando para que você creia nessa sua palavra. Ele está esperando por você, porque ele não quer que você tome outro rumo. Porque ele quer é que você vá. Que você possa ir aonde ele está. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diz o Salmo 23. Diz o Salmo 91 que porás a salvo, porque a mim se apegou com amor, diz o Senhor. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos da ira de Deus. Todo ser humano precisa de salvação. E eu pergunto, você poderá ir aonde ele está? A única condição é a fé. A única condição é a fé. Muitos não poderão ir onde ele está, porque estão presos nesse mundo. Porque estão com as suas mentes aprisionadas e não conseguem enxergar o Filho de Deus. Muitos são donos da sua própria incredulidade e não conseguem se libertar da sua incredulidade.
Mas, ao mesmo tempo, muitos, existem aqueles que são lá de cima. Aqueles que creram. Ditas essas coisas, muitas creram nele. São esses que creram nele. São esses que creram na sua palavra. E quando ele diz que creram nele, é crer para a salvação eterna. É a fé que nos leva à salvação eterna. É aqueles que participarão do louvor eterno para sempre, porque a Bíblia diz que todos o louvarão ininterruptamente, juntamente com os anjos. É daqueles que participarão das bodas, dos banquetes do Cordeiro de Deus. É daqueles que participarão de coisas que ainda, no nosso entendimento, ainda são inefáveis, ainda são inescrutáveis, ainda são desconhecidas. Porque a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Oh, glória a Deus. É o que era e o que há de vir. Esse é o eu sou. Ele é, ele era e há de vir. Para buscar aqueles que creram. Aqueles que são lá de cima habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Esse sim participará do gozo eterno. O gozo é uma alegria inesgotável. Da alegria eterna que o Senhor tem preparado. Porque Ele diz, vinde benditos de meu Pai. Adentrai no teu reino, no meu reino. Adentrai no meu reino. Não fique procurando aquilo, ou seja, um ídolo, ou aquele. Tanto aquilo como aquele que não vai trazer sentido é um ídolo. E nosso coração é uma fábrica de ídolos, como disse João Calvino. O nosso coração, ele é tendencioso a fabricar ídolos. Assim como Rebeca, né, que escondeu os seus ídolos na sua casa. Nós nos apegamos aos nossos ídolos. Idolatria é qualquer apego e esperança que você, devoção que você dar a algo que não vai lhe trazer benesses, que não vai lhe trazer realização, que não vai lhe trazer sentido. A Bíblia diz, eu sou Deus e além de mim não há outro. A minha glória não darei a outrem. Só existe um Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a vossa alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, de todo o teu coração. O Senhor está pronto para te pôr a salvo, se você se apegar a Ele com amor. E você tem uma opção na vida. Você tem duas opções, mas a opção real é a opção por Deus. Eis que te proponho a vida e a morte diante de ti. Mas escolhe, pois, a vida para que vivas. Em nome de Jesus. Então, eu quero aqui propor isso para você, porque é o que Jesus está propondo. Enquanto vocês não crerem que eu sou, enquanto não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Mas é só enquanto não credes. Porque no dia que você crê, você tem a certeza, você
Tenha certeza, porque nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada poderá lhe separar. A partir do momento que você crê, nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será tribulação, será fome, nudez, perigo ou espada, podem até matar o seu corpo, mas se você creu, a sua alma está guardada em Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você quer? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Quero orar agradecendo a Deus. Pedindo graça. Pedindo entendimento para o seu coração. Amado Deus, eu coloco, meu Deus, cada pessoa que não te conhece, que está ouvindo esta mensagem aqui. Que o Senhor venha abrir o entendimento. Que o Senhor venha abrir o coração. Que o Senhor venha abrir, meu Deus, e tirar as escamas dos olhos. Que em nome de Jesus todo espírito de incredulidade possa ser dissipado dos corações que ainda carregam, meu Deus, vestígio de incredulidade. Que impede de ver o Salvador. Que impede de tomar um encontro com o Messias Salvador. Em nome de Jesus. Abre, meu Deus, a mente e o coração. E o espírito para receber a tua palavra. Para crer na tua palavra. Para crer em tudo aquilo que o Senhor falou. Para crer na sua pessoa e na sua obra. E na sua missão em nome de Jesus. Assim, Pai, eu abençoo essa pessoa, essas pessoas que estão aí em nome do teu Filho amado. Para que elas, meu Deus, possam participar da sua graça. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio.